E aí, Priscila, tudo bem? E aí, Jonatas, tudo bem? Então quer dizer que iremos desengavetar o episódio piloto do Midcast. Sim, senhor. E você sabe que esse episódio, eu sempre me lembro dele, principalmente quando você me pergunta se tá tudo bem, porque às vezes, sem querer, eu respondo, tudo ótimo, me contradizendo absolutamente, totalmente, porque neste episódio, talvez eu tenha dito que eu não falo isso. É verdade, olha aí. Spoilers. Então, nesse episódio a gente comenta os limites entre a ironia e o deboche e comentamos os limites entre a consciência dentro e fora do corpo, inspirados na série Altered Carbon. Também Sim. umas pitadas de discussões harebus. Ah, isso sempre, né? Mas olha, você falou da série, né, de Altered Carbon. Então, já que você comentou, por causa da série, a gente falou bastante de cultura pop neste episódio. Chegou a ser uma resenha, né, da série. Eu achei que, a princípio, eu achei que não fosse gostar, né, mas o Jonathan me convenceu e foi bom, eu gostei. Mas aqui no Midcast a gente sempre leva as coisas pro lado mais reflexivo, reticente, como diria Jonathan, reticente. Reticente, que marota. Nessa missão, o Museu Imediato das Coisas Efêmeras agora, ele está entrando em outro projeto com mais um podcast, que vai ocorrer às sextas-feiras. Ele vai ser um pouco menor, vai ser até 20 minutos, para poder ter mais uma opção de reflexividades para vocês. Entretenimento reflexivo seria isso, Jonathan? Gente, você sintetiza maravilhosamente bem, adorei. Entretenimento reflexivo. Obrigado. Então fica aí o episódio piloto, que saberemos quem é passivo-agressivo de nós dois aí. Era uma competição? Ah, não sabia, tinha que ter me avisado antes. Saudações. Saudação, Priscila. Tudo bem? Tudo. Que ótimo. Bom, esse é um projeto piloto, né? A gente está aqui fazendo o Midcast. O Midcast vai ser uma proposta de podcast de um projeto chamado MID. MID significa, é uma sigla, significa Museu Imediato das Coisas Efêmeras. Um projeto que busca fazer reflexões, ensaios, mas sempre num tom de discussão e aberto a pensar com boa vontade em questões ligadas à cultura pop, à arte, à literatura, à dança e à vida, né? E aí, Pri, obrigado por ter aceitado o meu chamado, né? Olha que loucura. Eu chamei logo a Pro. Faz sentido ou não, né? A proposta é a gente ter 3 momentos, né? O momento da descontração, que a gente vai fazer algumas coisas, ver algumas notícias, ou algum momento histórico, ou fazer testes no BuzzFeed. O momento da discussão, que a gente vai pegar um tema, falar sobre algumas coisas que a gente pensa, usando algumas referências que a gente tem. E depois o momento de comentar referências que temos vontade de compartilhar. E hoje selecionamos um teste do BuzzFeed. Esse teste é: só uma pessoa muito passiva-agressiva vai marcar mais de 9 alternativas nesta lista. Vou começar então. Marque tudo o que você faz com frequência. Já se referiu a alguém usando o termo certas pessoas? Eu já fico imaginando como é que a pessoa já comenta, né? Não, é que certas pessoas deixam a tampa do vaso aberta. Isso é bem coisa de mãe, né? Será que faz parte da cultura de mãe ser... Você que é mãe de 2 pérolas, você fala isso? De 2 pérolas. Olha, com as crianças não. Mas geralmente eu falo certas pessoas não como mãe, mas sendo bem debochada com a pessoa, não com intenção de reclamar. Se eu falar é porque eu já não estou no tom de reclamação, eu já estou no tom de gozação mesmo. E é o que acontece no universo da maternidade. Sim. Não tente roubar o teste. Você fala, você tem que marcar. Tá bom. Eu marquei aqui, inclusive, tá tudo certo. Respondeu
Não imagina quando perguntaram se você ficou chateado ou chateada com alguma coisa? Esse eu não consigo imaginar muito bem como é que funciona. Você consegue pensar em alguma aplicação para isso? Eu consigo pensar, inclusive, na configuração física da pessoa falando isso. É Não, mesmo? China! A mão veio O tudo imediatamente. assim, né? Agora eu sei o que é. Pensei, Não! imagina Imagina! que bobagem. Veja só. Também tem uma outra coisa, porque eu morei em São Paulo. Em São Paulo, imagina é o que a gente geralmente responde quando alguém agradece alguma coisa. Então a pessoa fala assim, nossa, muito obrigada porque você foi solícito. Imagina, que nada. Então eu acho que isso daí tem muito contexto do Sudeste. Talvez seja uma coisa mais frequente do que aqui. E eu com certeza já falei, não imagina, muitas vezes, da mesma maneira, sendo debochado. Tipo, tava pé da vida. Não, imagina, que isso? Que nada. E você, então você não usou, você nunca usou esse. Eu não. Eu não. Geralmente eu acho que eu economizo palavras, né? Se eu quero esconder o que a pessoa fez contra mim, eu falo não, não. Se eu quero confirmar, eu falo verdade. Mas. Vou gravar isso. Sua vez. Vou para a próxima. Já teve conversas inteiras onde você só respondia, ok, tá. Não, no meu caso nunca aconteceu. No meu caso também não, mas opa, que louco, né? Ó, a pessoa tá falando, não, é que foi mal, desculpe, eu tava na marginal, eu terminei chegando tarde. Tá, ok. Uhum. Gente, eu tenho até medo dessa situação. Eu não consigo esconder assim, não. Então, ou eu vou ser bem irônica, bem debochada para a pessoa saber, tipo, fazer de propósito, ou eu vou falar sem usar nenhum recurso tão bem-humorado, mas vou falar objetivamente. Esse negócio de ficar só ok, não, eu nunca fiz, não. Não me recordo disso. Massa. Então, agora mandou um. Eu só acho engraçado minutos depois de encerrar uma discussão. Também não. É a marca de quem ancorou no assunto, né? Terminou a DR, aí a pessoa fala assim, é isso, né? Mas eu só acho engraçado que você não faz isso quando eu tô fora. Eu acho também que é uma marca, talvez tenha sido um pouco o que você quis dizer com ancorar no assunto. É uma marca de quem não está conseguindo aceitar alguma coisa, né? Denota a não aceitação. É a necessidade de retomar um assunto que claramente não tinha mais por que ser retomado. Mas, de certa forma, se a pessoa ainda sente que precisa falar, então, de certa forma, o assunto não acabou, né? Não acabou para ela. Mas, no diálogo ali, naquele contexto de conversa, provavelmente ficou acordado que estava encerrado. Só que aí tem várias maneiras de retomar, né? E falar, para mim não ficou bem resolvido. Podemos conversar sobre isso. Eu só acho engraçado, provavelmente é uma das piores maneiras de fazer isso. Eu concordo. Mas, às vezes a pessoa realmente está bem envolvida ali naquelas emoções e não consegue ir por outro caminho. É fácil falar, né? Para quem está de boas, não está envolvido no assunto. Realmente não parece uma boa solução. Então você também nunca falou, né? Não costumo, não. Não costuma. Você não costuma, quer dizer que você já fez. Porque a pessoa que não fez, ela não diz não costuma, ela diz nunca fiz. Olha, mas é que eu não lembro, eu falei que eu não costumo, mas eu não lembro de ter feito isso. Então tá bom. Então é porque você era adolescente, faz tempo. O adolescente é meio passivo-agressivo, né? Deve ter sido mesmo. Talvez eu esteja desconsiderando minha adolescência para responder essas perguntas. Eu não te avisei isso? Eu tô colocando tudo no combo, inclusive adolescente. Posso passar para a próxima, né? Começou um post na internet falando: vocês que, mesmo sabendo que o texto só ia servir para uma ou duas pessoas. Rapaz, eu mal posto coisa na internet, então. Eu nunca fui muito personalista nas redes sociais, né? Eu sempre tratei a rede social como se fosse uma rede, né, social, não como... Porque eu acho que isso é marca de gente que a rede social termina sendo uma extensão dela, sabe? Não uma plataforma que você entra, está sendo mediado por várias coisas, mas quando uma pessoa trata a plataforma como, talvez, parte dela, se ela tem um perfil mais
esse tipo de aspecto psicológico. Talvez ela tenha esse tipo de comportamento porque sinta que aquele lugar é uma extensão dela mesma. Sim, Mas eu nunca fiz isso. Eu ela nunca tem fiz. intimidade e fica à vontade, né? Agora, assim, pensei numa coisa. Eu não fiz isso, mas eu já fiz o seguinte. De, por exemplo, ter visto uma situação que me deixou muito triste ou com muita raiva e falei, poxa, gente, é muito difícil quando você vê falta de boa vontade em entender o outro, sabe? E aí eu não queria falar pra alguém, mas eu queria expressar esse incômodo, entende? Entendo, velho. Eu acho que não é o que está sendo a situação descrita aí, mas tem a ver. Esse item aqui tem um lado bem mais irônico e tal do que você descreveu, né? Eu acho. Acho que não se aplica ao... Que bom. Disse um sonoro, estou ótimo, ou então estou ótima, quando perguntaram se você estava bem. E eu claramente estou ótimo, então... E você geralmente sempre com honestidade, é isso? É porque ótimo, eu acho que ótimo é uma coisa muito sem explicação, sabe? Você não continua a conversa. Eu tô ótimo. Como é que você tá? Tô ótimo. Uhum. Como eu gosto de esgotar as coisas, geralmente é. Pô, eu tô legal, mano. Tô trabalhando, tô num projeto aí, sabe? Essas coisas assim. Bom saber que se um dia eu tiver com pressa e te encontrar na rua, não te pergunto como você tá, né? É verdade. Não me pergunte como eu tô. Já vou perguntar, você tá com tempo, Priscila? Isso não vai acontecer, né? Nós sabemos que eu só tô arrumando um motivo para tirar onda com a sua cara, porque eu não vou fazer isso. Mas, respondendo a pergunta, seu objetivo realmente é difícil para mim. Não, nunca disse isso. Eu posso dizer que tô bem, só para cumprir um protocolo social, eu posso falar que tô bem. Agora, ótimo, assim, com esse tom. Que é letras maiúsculas, né? Eu estou ótimo. Isso é. Bom, basicamente se comunica através de ironias. Eu preciso responder, mas pode falar. Vamos nessa, Priscila. Eu tenho dificuldade às vezes de entender ironia. Sabe? Às vezes né? a pessoa, alguma coisa, tipo, por exemplo, eu vi o vídeo da sua apresentação, tava bem ruim, hein? Aí tava ruim? O que foi que você achou que tava ruim? Não, menina, eu tava sendo irônico, tava legal. E eu geralmente eu sou pego. E essa situação aconteceu mesmo? Já aconteceu. Nossa. Não, assim, você já me perguntou várias vezes se eu estava sendo irônica sobre alguma coisa. E eu entendo que, no meu caso, para alguém que está conversando comigo, é muito prudente fazer essa pergunta, porque, de fato, eu costumo ser bastante irônica. Mas a minha ironia, já em minha defesa, apesar de eu não achar que você me acuse de ser uma pessoa insensível, eu preciso me justificar. As minhas ironias nunca são para depreciar ninguém. É somente uma coisa que faz parte do deboche. Mas não é para ser agressiva, né? Eu acho que tô perdoada, né? Sim. É que Vai no pé. eu acho que se eu for entrar nesse assunto, eu vou fugir da pauta. Totalmente. É uma outra coisa aí. Deve me entender quando eu vou tentar ser sintética. Eu acredito que esse tipo de humor, que talvez seja lido como passivo-agressivo, pode ser uma boa maneira de canalizar uma certa agressividade que a gente tem como ser humano e que eu não gostaria de expressar de uma maneira violenta ou que fosse atingir alguém. Então, um humor meio debochado tem ali um teor de agressividade que eu acredito que eu canalizo de uma maneira que não faz mal a ninguém. Então, eu mando para algum lugar essa energia. Você entende? Está devidamente justificado. Tá bom. E olha, eu consegui ser sintética. Vamos me dar esse crédito aí. Vamos, tá com crédito. Já bateu a porta do quarto de propósito para todo mundo saber que você estava pistola? Na adolescência, sim. Eu tive quartos que não tiveram portas. Na adolescência, Nossa, que viagem. Nunca tinha pensado nisso. Um adolescente sem porta. Já pensou falta de privacidade? Eu fico pensando quanto pode ser desagradável para os outros habitantes da casa também, né? Porque adolescente realmente ele tem necessidade de se isolar pro bem dele e do resto da humanidade. Então o isolamento na adolescência tem um valor para a formação assim, do ser humano e para a sobrevivência de todos os outros. O que eu estou sentindo, às vezes eu sou meio implosivo. Eu não consigo ser muito explosivo, assim, de bater porta e tal.
Eu acho que não faz muito parte da minha personalidade. Uhum. Apesar de que eu não criticaria tanto quem é tão expressivo, entende? Sim. De certa forma, as coisas têm que sair. Claro que é bom trabalhar, né? Mas as coisas têm que sair. Eu não sei se é, de certa maneira, uma tentativa de diminuir a gravidade, digamos assim, desse tipo de expressão bem birrenta, assim, que os adolescentes costumam, ou até criança também, né? Pode se expressar dessa maneira, com frequência se expressa. Crianças também. Como eu lido com crianças, eu sei que isso é uma coisa frequente e eu não costumo condenar esse tipo de atitude. Não vejo assim como uma coisa absurda, mas a minha mãe com certeza via. Então, se eu fiz, foi uma vez para levar uma bronca enorme e nunca mais fazer. O que eu fazia sempre, com frequência, era uma coisa assim. Poderia ser porque eu estava muito triste, muito magoada, ou com sentimentos de raiva mesmo também, que era o seguinte: eu pegava um papel, qualquer papel, e escrevia em letras garrafais, às vezes escrevia mais de um, para colar na porta, com os seguintes dizeres. Eu escrevia: ninguém me ama. E colava na pauta. Você pode perguntar para qualquer pessoa da minha família que qualquer um já me viu fazendo isso. Era a minha maneira de dizer: estou brava, estou chateadíssima, estou magoada, entendeu? Gente, Todo mundo essa é viu. a forma mais fofa de ser passivo-agressivo. Não é fofo, não. É que a pessoa precisava de terapia, né? Desde criança. Se for para ser tipo, se for para responder de alguma forma, tem que ser dessa forma, assim, tornar público que ninguém me ama. Por quê? Porque você quer que expressem que te amam. O meu sentimento, eu já levei isso pra terapia, né? E o meu sentimento era de que eu gostaria de me sentir amada. E me sentir amada resolveria metade dos meus problemas. A questão era quando eu não me sentia amada. Às vezes eu não me sentia amada, não porque eu não estava recebendo amor de fato, mas porque eu tinha mecanismos que eu criei assim durante a vida, que sem eles aquele sentimento não era suprido. Eu queria, tinha lá uma lista, um checklist. Ah, a pessoa faz isso para demonstrar amor. Só que, ao longo da vida, eu fui entendendo que existem muitas maneiras de demonstrar amor e, portanto, eu não preciso me sentir tão desamada assim, dia sim, dia não, né? Que era mais ou menos o que acontecia. Seu bater de porta foi bem mais fofo do que imaginei. É, né? É isso. Eu acho que também tem a ver com o fato de que minha mãe não aceitaria isso. Eu, como adulta, aceito hoje que isso seja feito de uma outra maneira. Mas minha mãe não aceitaria, não. Ela diria: isso é uma falta de educação, de respeito. Você não pode agir dessa maneira. Enfim, provavelmente foi o que ela fez. Mandou uma indireta para alguém nas redes sociais, ao invés de conversar com a pessoa. E aí, João? Nunca fiz isso, não. Esse, ao invés de falar com a pessoa, eu tenho. Eu posso desistir de falar com a pessoa do que ter que falar. Isso pode acontecer comigo. Mas jogar em direta é que eu não acredito tanto. Às vezes eu prefiro desistir do assunto do que tipo, render ele de uma forma muito indireta e muito complexa. Uhum. Eu te entendo, mas você sabe que eu não concordo, né? Eu acredito que se você tem elementos que te fazem acreditar que não vale a pena ter aquela conversa, tudo bem, você precisa acreditar no seu feeling, também ter autoconfiança para acreditar na sua escolha. Mas eu acho pouquíssimas situações são situações nas quais uma conversa não vale a pena. Para mim, 90% das vezes vale a pena conversar. Mas eu entendi o que você disse. Eu concordo que é melhor sempre a gente conversar. Uhum. Mas às vezes eu não tenho disposição. Eu, às vezes, prefiro desistir. Talvez porque você entende ali, balanceando, colocando os prós e os contras, você entende que é um desgaste energético que não vai valer a pena. Pode ser isso também. É bem por esse lado. Mas, de qualquer modo, respondendo a pergunta, eu nunca mandei indireta para ninguém. Eu acho que em lugar nenhum, nem nas redes sociais, nem na vida. Talvez adolescente pode ter acontecido. Adolescente faz de tudo, né? Todas as coisas que a gente tem vergonha depois, adolescente fez. Provavelmente eu mando indiretas bem sutis e que, como eu já tenho essa fama de ser debochada e tal, a pessoa pode mesmo achar que eu estou brincando e, na verdade, eu estou falando sério. Sabe quando você realmente acredita que essa pessoa sempre brinca? Então, não vou nem ouvir catafã de brincadeira. Mas, na verdade, existe ali na brincadeira
uma indireta. Uma indireta do bem, tipo, pra falar pra pessoa que eu tô interessada em alguma coisa com ela, sobre ela e tal. Aí eu acho que eu já fiz isso. Tentando dar um código secreto. Uma brincadeira. Ou então talvez seja até avaliativo. Será que ele está disposto a isso? Acho que é uma coisa de estratégia. Jogar um verde para colher maduro. Exatamente. Planejou uma vingança contra alguém, mesmo após ter dito que a pessoa estava, ou para a pessoa que estava tudo bem entre vocês. Isso é muito maquiavélico, novela da SBT, né? Não? Mas eu nunca tive necessidade de vingança contra ninguém. Absolutamente. Isso, necessidade de vingança é uma coisa que eu não tenho. Então, conseguir planejar uma vingança ainda por cima, jamais. Não é muito esforço, né? É muito esforço. O próximo é viciada em jogar Shades, a famosa alfinetada. Eu não conheço esse jogo. Acho que é um tipo de jogar alfinetado, acho que deve ser algum termo jovem. Não conheço. Como a gente é velho, né? Eu acho que tem que exigir uma certa segurança e, não diria presença, mas não sei explicar. Porque eu acho muita coragem a pessoa falar assim, mas, por exemplo, sei lá, a pessoa postou no Instagram que estava na festa na sexta. E segunda, reclama de que tá faltando dinheiro, sabe? Sei lá. Aí a pessoa fala, mas na sexta-feira tava na festa. Tem que ser. Eu acho isso de uma coragem, sabe? Uhum. Eu nem tinha pensado num exemplo assim, mas foi muito bom esse exemplo. Eu tinha pensado em outro tipo de alfinetada. Esse daí, realmente, é aquela pessoa que se compreende como superior às outras, praticamente. Né? Para ter coragem de fazer um comentário assim. Sei, parece bastante soberbo mesmo. Agora, eu faço um negócio que agora eu tô na dúvida se é nesse clima aí, nesse tom. Inclusive, você já presenciou, por exemplo, a minha amiga Ariane, a nossa amiga Ariane, na verdade. A gente conversando, um dia eu falei, porque Ariane, eu cumpri provavelmente todos os itens dessa lista em somente uma frase. Sabe, Jonatas, eu falei, né? Sabe, Jonatas, porque tem gente aqui que marca a minha mensagem como lida e não me responde uma semana depois. Eu cumpri todos os itens da lista, praticamente. Mas, enfim, eu não sei se isso consta no manual. Eu acho que conta como alfinetada. Ele fala que se você é viciado significa que você não consegue se comunicar fora. Então, e outra coisa, a gente também não pode demonificar tudo. Você pode ser um alfinetador não tóxico, sabe? Uma alfinetadora não tóxica. Eu sou uma alfinetadora debochada. Foi o caso. Porque eu já tive essa conversa e ela já me explicou o que acontece. Realmente ela demora, geralmente, para responder as minhas mensagens no WhatsApp. Eu escrevi poema para Ariane e ela demorou mais de uma semana para ouvir o poema. E aí a gente já conversou sobre isso. Um assunto tranquilo para mim, resolvido. Não me gera nenhum tipo de mágoa, nem de frustração. Então eu só falei brincando. Não foi com nenhum intuito além de brincar. E eu estou bem segura sobre isso. Eu não estou usando a brincadeira como válvula de escape. Posso usar a brincadeira como válvula de escape em outras funções. Nessa não era o caso. Então, e de fato, o seu argumento foi excelente. Não sou viciada, é diferente de ser viciada. E pode ser, sei lá, né? Como eu acredito no humor, pode ser que eu esteja utilizando de uma maneira legal até, por ser bem-humorada. Não sei. Ela também não falou que estava incomodada com a minha brincadeira, então acho que está tudo bem. Eu também tendo a achar que estava tudo tranquilo. Última pergunta. Faz questão que todos saibam que você está brava ou bravo, mas se recusa a falar o motivo? Eu não gosto de estender problema, não. O que você acha? Não, eu falo tudo, né? Geralmente. Eu falo que estou brava. Eu não sei se brava é uma coisa que eu costumo ficar, né? Eu posso ficar incomodada, chateada e tal. Ficar muito brava é difícil. Mas aí eu falo e falo tudo. Não me recuso a falar o motivo, não. Esse negócio de ficar bravo e não falar o motivo, eu acho que tem muito potencial de continuar o assunto para sempre, sabe? Eu gosto de terminar os assuntos. Tem tanta coisa para viver pra você ficar no mesmo problema sempre. Uhum. Sim. Vamos aos resultados. No meu caso,
Você marcou 0 de 12 nessa vida. Você não é uma pessoa passiva-agressiva. É claro que às vezes você manda uma indireta ou dá uma resposta atravessada. Mas o seu negócio é resolver tudo na paz e é claro. Olha, Eu adicionaria mais 2 linhas aqui. diga. Eu adicionaria, tipo assim, considerando coisas que o teste não falou, mas falando assim, você pode até não ter disposição para resolver o problema, mas busca soluções menos conflitivas do que soluções passivo-agressivas. Olha, isso aí se chama pessoa terapeutizada, né? Sabedoria, maturidade. Bom, o meu texto é idêntico ao seu, só que eu marquei 4 de 12. E aí, minhas 2 linhas adicionais, porque se você pode, eu também faço, Jonathan. Seriam, aqui está... Tô brincando. Aqui está o teste correto para você. Veja o quanto debochada e irônica você é. Porque, na verdade, este teste para mim, todas as perguntas que eu respondi, que sim, né, que eu marquei, falam mais sobre meu deboche do que sobre ser passivo-agressivo. É um ativo debochado. Pronto. Isso. Seria uma boa descrição para minha personalidade. Que massa. Rimos muito com esse teste, pois sempre tem essa... É a graça da lógica ou a graça dos resultados? Vamos para a discussão? Vamos. Beleza. Vamos para a pauta de hoje, né? E a pauta de hoje é sobre consciência. Sim. A gente pode ser bem amplo. Eu queria partir do ponto de uma série que eu tô assistindo. E fiquei sabendo hoje que você também tá. Que é uma série de ficção científica original Netflix chamada Altered Carbon. Ela é bem interessante porque é de ficção científica. E você tá gostando. Isso é muito curioso. Ficção científica parece ser muito sua praia. Não é mesmo? Agora, o panorama geral dessa série é o seguinte. Ela fala sobre a tecnologia que faz com que as pessoas transfiram sua consciência para um cartucho e eles possam colocar em novos corpos, fazendo com que a pessoa possa, preservar sua identidade, sua pessoa, sua personalidade em outros corpos. Corpos vazios são chamadas de capa, né? O interessante dessa série tem a ver com o plot e o roteiro, né? O problema de você transferir a sua consciência para disquetes e poder, digamos assim, assegurar a continuidade da sua mente é você também perpetuar patrimônio, perpetuar classes sociais. Então, uma das características de nós como humanidade é que nos nivela, né, é a possibilidade de morrer, né? De morrer, de perder a consciência. E a primeira temporada, eles debatem muito isso, sobre como chega a ser até... Tem umas partes da temporada que, uma personagem troca de corpo a cada, 3 minutos, sabe? E com a mesma mente, com a mesma personalidade. E aí, na segunda temporada, que vai ter um outro plot, né? A loucura que na segunda temporada começa a colocar em perspectiva que parte dos traços de nossa personalidade, parte dos traços da forma que encaramos nossas memórias, não são dados transferíveis. De certa forma, eles são influenciados e moldados pelo corpo que a gente está. E aí isso me chamou muita atenção, porque isso tem muito coro com as ideias mais modernas ligadas à cognição, né? A memória que temos, a consciência que temos, está ligado com o corpo que temos. Não é essa separação corpo-mente, ela é uma separação muito superficial. Sim. Eu concordo que não faz sentido a separação corpo e mente. Então, a série é muito complexa. Eu só tô no terceiro episódio ainda. Mas a série é muito complexa em diversos aspectos. Este é somente um deles, né? Não, além disso, além do que você falou, que realmente é bem controverso, também existe a discussão ética que eu não sei nem por onde começar, porque é bem complicado, assim, o modo como a naturalização do uso dos corpos é retratado na série, né? Mas pode falar, você. Acho que a questão ética é muito forte, né? De até onde a gente pode, com essa tecnologia, né? Com essa forma
com essa perspectiva. Porque, filha aí que você pode ser reencapado no corpo de uma criança, sabe? Pelo que eu entendi até agora, somente as pessoas com poder aquisitivo absurdo conseguem preservar o próprio corpo de modo que elas reencarnam, né, entre muitas aspas, reencarnam no mesmo corpo sempre. Então, mais uma vez, um privilégio e uma separação de pessoas de acordo com o poder aquisitivo que elas têm. Poder aquisitivo este que também foi obtido de maneira questionável. Então, é uma discussão ética sem fim, do começo até onde eu pude perceber até agora, muito complicado mesmo. Mas é uma discussão válida e importante, né? Porque não acredito que chegaremos a esse ponto da ciência, mas nós já fazemos diariamente escolhas que, em menor ou maior escala, podem ser associadas. A gente pode fazer analogias ao que é retratado na série, né? Sobre o uso do próprio corpo, sobre essa questão do poder aquisitivo também. Fiquei muito surpreso com o plot da série, tipo, o corpo como um patrimônio, né? Quando eu era adolescente, eu era anarquista, né? Pensava, uma das grandes frases, né, do anarquismo é: o meu corpo é a única propriedade privada que eu tenho. Pierre Joseph Proudhon, tal. E eu ficava viajando nisso, né? E aí quando nessa série coloca isso em perspectiva, eu fiquei sem saber o que pensar, sabe? Tipo, quando vários corpos podem ser propriedade privada e que a identidade não está ligada a uma ideia de fisicalidade. As pessoas são identificadas pelo seu rosto, pelo seu tom de voz, pela forma como se fala, que agora, na segunda temporada, passa a colocar isso em perspectiva, né? Que talvez a forma como você fala, parte da forma como você costuma pensar, pode ser influenciado pela capa que você está nesse momento. Sim. Uhum. Tipo, essa série personaliza coisas que tem muito a ver com a ideia de reencarnar, né? Só que num sentido mais controlado. Tem mais a ver com certo controle. É um outro tema da série, né? O controle que a humanidade talvez deseje exercer sobre aquilo que não está, a princípio, teoricamente, sob controle, né? Porque entender que existe uma morte real e uma morte que não é real porque ela está submetida ao controle de algumas pessoas é uma loucura, me parece assim, uma necessidade que talvez muitas pessoas tenham, não assumam que tenham, né, de ter controle sobre a própria morte, né? Provavelmente as pessoas mais céticas entenderiam esse tipo de método retratado na série, entenderiam como boa opção. Tanto que a mãe da policial, que é uma pessoa bastante religiosa, ela parece recriminar bastante a ideia de reencarnar, de colocar a vida de uma alma num outro corpo, justamente pela ligação religiosa que ela tem. O que me faz pensar que é como se a religião, nesse caso, apesar de ter visto pouco, fosse a única ligação das pessoas com uma espiritualidade, de modo que elas acreditam, essas pessoas acreditam no que está fora do livre-arbítrio, no que está fora do controle, enquanto todas as outras entendem, ou pelo menos a maioria, que não tem essa ligação com a religião, entendem que você pode sim controlar a vida e a morte. É realmente bem absurdo para quem acredita na existência de um Deus ou de várias entidades religiosas, né? Aconteceu uma coisa hoje, né? Minha mãe é bastante religiosa. E aí hoje ela estava vindo uma pregação de um pastor que ele estava falando sobre que nós somos energia, que nosso corpo tem energia, a energia da nossa alma, né? E que, segundo a Bíblia, não existe morte real. Então, a gente pode colocar na nossa consciência de que entes queridos que são cristãos serão reencontrados, então não precisamos ter saudade. Ela estava ouvindo isso. E aí eu falei com ela: olha, isso, mãe, isso não é tão verdade, né? Tipo, sei que para além da perspectiva religiosa, a saudade que a gente sente não é só uma saudade de estar com a pessoa, mas existe coisas corporais que a gente sente falta, né? É o abraço, sabe? É o jeito, o olhar, o sorriso, o tom de voz. Tudo isso é corpo, pertence ao corpo, se manifesta através do corpo. E assim, eu não sei se a gente tem como articular uma personalidade, uma identidade
e uma memória ligada a uma pessoa que não seja ligada a aspectos físicos, porque é na fisicalidade que se manifestam as coisas, né? Que a gente conhece. Voz é físico, pele, toque é físico, né? Então, por mais que essa separação corpo-alma ela tenha muita voz, boa parte do subsídio teológico para a construção do panorama espiritualista cristão, a gente não tem uma referência de alimentação que alimente nossa subjetividade, que não esteja ligada a uma coisa física. E eu digo não física no sentido tão material, né? Mas qualquer coisa, ela se manifesta através dessa materialidade, mesmo que seja eu sinto saudade, eu amo fulano, eu gosto dele, ele é gente boa, ele é gente legal. Tudo isso que a gente vai atrelar a essas memórias que façam que a gente goste de alguém, tá ligado a alguma coisa física. Sim, então, sim. Não, eu acredito nisso também. E acredito que a relação que você fez, o tema consciência, passa por esse princípio de que nós desenvolvemos consciência sobre si mesmo, sobre o que está ao nosso entorno, e que essa consciência passa, em boa parte do tempo, por elementos materiais, elementos físicos. Então, você se reconhece, reconhece o seu próprio corpo, e isso faz parte de quem você é. Tanto que na série é muito difícil para as pessoas que estão reencarnando no outro corpo, uma outra capa, se reconhecerem, porque é uma loucura, né? Praticamente uma psicose aquilo. E também sobre os outros, quem são os outros. A consciência sobre quem é o outro está ligada a como aquela pessoa se manifesta enquanto um corpo, né? E também, como você falou, uma voz, um jeito, tudo isso está ligado ao corpo. Sim, 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 com certeza. Agora, assim, nós vamos e voltamos, né? Se essa perspectiva de troca de corpo, ela parece muito, ela de muito difícil articulação no mundo real, que segue muitos problemas éticos e que também não condiz com a ideia de que parte da nossa consciência está no próprio corpo, né? Está nas células da pele, está nas estruturas musculares. Existe até um estudo falando sobre uma certa membrana que talvez seja uma nova compreensão de órgão, que está entre a pele e os músculos, que talvez seja exista, digamos, cognição naquela área específica. Isso colocaria em perspectiva o que a cognição já acredita, né? Que a nossa consciência, a nossa inteligência, ele funciona através do corpo inteiro, né? Claro, sem considerar que a nossa mente está dentro do nosso cérebro, que é nosso corpo. Para além disso, como se existisse um cérebro que fosse distribuído todo no corpo inteiro, sabe? Entendo. Interessante, né? Seria mais um ponto de discussão sobre essa série, porque realmente não seria inviável neste caso, né? Trocar de corpo. É uma relação que eu pensei, assim, assistindo a série, sobre essa questão da consciência, é uma coisa que eu penso com frequência por conta do meu interesse pela infância e pelo desenvolvimento das crianças, que é processo, um dos primeiros processos, assim, psicológicos, digamos, que todos nós vivenciamos, é o processo de separação e individuação, que é quando a gente passa a se reconhecer como um indivíduo separado da mãe. E então, a gente começa a ter consciência sobre nossa própria existência. Quando a gente é bem bebezinho, a gente entende eu, o bebê e a mãe, uma coisa só. Na perspectiva do bebê, ele e a mãe são um corpo só. Ele não consegue diferenciar quem é ele e quem é a mãe. Então, só que é um processo que se estende ao longo da vida, né, de individuação e não ocorre da mesma maneira para todas as pessoas. Mas imprescindível que o bebê passe progressivamente a se compreender como um indivíduo que, logicamente, vai depender ainda da mãe para muitas coisas, mas que a formação da personalidade dele parte deste princípio de que ele não é uma extensão da mãe, nem muito menos a mesma coisa que a mãe. E aí, pensando, né, como que acontece na série, né, como que acontece a pessoa voltar num outro corpo que não vivenciou o próprio reconhecimento. Porque a gente leva uma vida toda para reconhecer o nosso próprio corpo. Então, a pessoa simplesmente acordar em um corpo que ele não reconhece levaria qualquer ser humano à loucura, né? É óbvio que a gente está falando aí de uma ficção científica, mas
me fez pensar nisso, sobre esse processo que, na verdade, talvez seja interminável, não para o ponto de vista da psicologia clássica, mas no meu ponto de vista, que acredito um pouco mais do que a psicologia clássica, talvez eu poderia chamar de um ponto de vista mais holístico, esse processo de individuação talvez nunca termine, porque a gente precisa diariamente se reconhecer no próprio corpo, inclusive levando em consideração várias questões culturais e sociais que nos fazem muitas vezes nos distanciarmos da nossa própria identidade. O que me levou a a um outro ponto, que na verdade é uma história de um livro que eu gosto muito, mas não sei se você tem algo para comentar sobre isso, depois eu falo da história. Isso me faz pensar sobre o que nessa série poderia ser interessante para os dias de hoje, pensando na pauta identitária das comunidades LGBTs, né? Um transexual, ele muda a sua aparência para poder estar em conformidade com sua identidade. Num panorama desse, ele teria uma oportunidade maior de estar de acordo com a sua identidade de gênero. Eu entendo, mas não sei se eu concordo, porque a relação de uma pessoa que opta mudar a aparência do corpo, mudar o gênero, né, do seu corpo, a relação com este corpo ainda existe, mesmo que ele deseje fazer modificações, o corpo em si ainda é dele, né, ainda é ele ou ela. Então, eu não sei se alguém que deseja mudar o próprio gênero, o próprio órgão genital ou as aparências físicas de modo geral, do gênero feminino para o masculino ou vice-versa. Não sei se essa pessoa desejaria simplesmente estar em um outro corpo já pronto, entre aspas, porque ela tem uma relação com este corpo que ela desenvolve, mesmo que ela não goste, que essa pessoa não goste de alguns aspectos sobre o próprio corpo. Aí entraria em condições de consciência muito complexas, mas a maioria dos depoimentos de transexuais que eu vi falava sobre o corpo que ela tá não contempla ela, sabe? Não contemplava ela, ela precisava mudar. Claro que sim, a gente está falando de uma obra de ficção científica e tal, que vai abrindo o horizonte para o infinito. Mas na série você pode modificar seu corpo, mas você pode construir um corpo semelhante ao seu, mais modificado. Sim, sim. Na verdade, essas pessoas que têm acesso a ao dinheiro, né? Conseguem, porque é muito caro fazer isso. Talvez seja uma Que nem, questão Que nem fazer cirurgia. que nem é hoje, de certa maneira é a mesma coisa. Talvez seja realmente imensurável, né? A gente conseguir trazer uma discussão sobre algo que a gente não consegue imaginar que aconteceria. Provavelmente essa conversa já aconteceu entre pessoas, assim, já pensou se a gente pudesse trocar de corpo, mas a gente fala com tanta consciência de que isso é impossível para a realidade que a gente vive, que a gente não considera de fato como se fosse acontecer, né? Então, uma coisa é você conversar sobre algo que é plausível acontecer. Outra coisa é conversar sobre algo que provavelmente vai ficar somente na imaginação. A nossa relação com essas coisas é diferente. A gente se porta e pensa de maneiras totalmente diferentes. Verdade. Então, Pri, antes da sua história, fica aqui a pergunta. Você faria uma troca de corpo, de gênero, com a devidas... de uma forma totalmente segura, sabendo que vai retornar para o seu corpo? Você faria uma troca de corpo para o gênero oposto? Ou para uma construção de gênero complexa? Para poder experimentar isso? Ou você trocaria de corpo para poder pensar outras gradações do seu próprio gênero, outras formas de habitar seu próprio gênero, corporalmente falando, ou outra coisa, né? Também não quero fechar a pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso e acho que eu posso ter duas respostas muito diferentes, assim. A minha resposta, sabendo que pode ser uma experiência muito interessante, seria de que eu gostaria, poderia ser uma maneira de experimentar uma realidade de uma outra forma, como você falou, com essa condição de voltar a ser quem eu sou. Mas não sei por outro gênero, né, pro sexo masculino, gênero masculino, ou se somente uma outra configuração corporal. Agora, a resposta que deixaria a minha terapeuta feliz seria não, porque eu tenho aprendido diariamente a gostar de quem eu sou e gostaria de valorizar a minha constituição como pessoa agora, sem essa necessidade de me projetar em outro corpo. Então eu vou ficar com a resposta terapeutizada. Um beijo, Ana.
Te amo. Eu tava pensando aqui nessa possibilidade, né? A gente não vive, não experiencia nada em um dia, nem uma semana, nem um mês. Então, na verdade, se eu quisesse entender como é ser uma pessoa do gênero masculino, eu teria que viver enquanto homem, bebê, criança, adolescente, adulto, um adulto maduro. Conseguiria saber como é ser um homem, uma brecha, uma faixa ali de vida, porque seria totalmente limitado, né? Muito essa experiência não valeria como uma descoberta, mas como se fosse um test drive, que a gente pode falar, uma amostra grátis no máximo. Principalmente mulher, né? Que, tipo, tem tanto estigma, tem tanto. O machismo destrói tanto, assim, né? A vida da mulher. Só uma vida inteira pra você entender. Também tem essa coisa da personalidade, né? Como é um corpo que tem uma mente fazendo parte de um corpo que não acompanhou a construção daquela consciência, daquela mente. Isso Isso. só me faz pensar, na verdade, reforçar a teoria de que corpo, mente e alma têm uma ligação, não pode ser dissociado assim, dessa maneira. Não é viável. Na verdade, se a gente quiser entender a troca de corpo direitinho, aí a gente vai ter que ver uma franquia de sucesso que a gente tem aqui no Brasil chamada Se Eu Fosse Você. Lá a gente A gente É, né? consegue entender mesmo. compreender bem. Melhor ainda é ouvir o que tem a dizer Renan, Rogerinho do Ingá, quem mais? Maurílio. Júlio. E quem é que abomina, que morre de medo? É o Júlio, né? O Julinho. É o Julinho. Morre de medo, tio. E com razão, ele tem razão. Ele tinha medo de trocar de corpo com a mãe e ser para sempre escravizado por ele mesmo. Exatamente, agora tô lembrando. O que é É o brilhante. reconhecimento do papel da mãe dele, da mulher, na maioria das famílias aí, é uma coisa impressionante. Choque de cultura, É verdade. sempre trazendo aí importantes críticas sociais. Exatamente, e é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque o livro se chama Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, da Clarissa Pinkola Estes. E é uma leitura obrigatória, na minha opinião, para mulheres que estão pensando, repensando, redescobrindo a própria existência enquanto mulheres no mundo, na sociedade que a gente vive. Essa história que me lembrou a série, que me fez relacionar com a série, se chama Pele de Foca, Pele da Alma. E é uma história bem longa aqui no livro, mas, resumindo, um homem muito solitário, são mitos, né? Não, então também tem uma ficção aí, mas enfim, um homem muito solitário queria ter uma companhia e um dia ele estava num barco e avista mulheres nuas reunidas ali na água e perto dele ele vê uma pele de foca, que era a pele de uma daquelas mulheres que na verdade eram mulheres, eram focas, tiravam a sua pele, estavam ali se banhando, né? E ele roubou uma das peles de uma das mulheres e disse àquela mulher que devolveria a pele dela depois de 7 anos se ela fosse viver com ele. Ela não tinha muito, não se viu um pouco sem opção, né? E aceitou, viveu com aquele homem, teve um filho com ele. Só que chegou a um ponto que ela não podia mais viver sem aquela pele, porque era a verdadeira constituição dela. Ela foi perdendo a vida, a vivacidade, foi ficando cada dia mais fraca. E ela quis retornar a pele dela e o homem não permitiu. Disse que não ia deixar e sumiu com aquela pele. Mas de uma maneira bem mística que a história conta, o filho dela consegue resgatar a pele da mãe. E a mãe finalmente tem a pele de volta, o que teve um custo para a relação dela com o filho, porque ele não poderia ainda viver com ela no fundo da água, né? Mas eles encontram uma maneira de manter uma relação mesmo desse modo. Tem um trecho aqui da análise dessa história que a Clarissa fala assim: o único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma consiste em manter uma conscientização delicadamente imaculada a respeito dos seus valores e utilidades. No entanto, como ninguém consegue manter permanentemente uma conscientização aguçada, ninguém consegue permanecer com a pele da alma a cada momento do dia e da noite. Podemos, porém, restringir os furtos a um mínimo. Podemos desenvolver aquele orro agudo,
observa as condições ao nosso redor e vigia nosso território psíquico de acordo com essas condições. A história da pele de foca, a pele da alma, trata, porém, de um exemplo do que poderíamos chamar de roubo com agravante. Esse grande roubo pode, com a conscientização, ser abrandado no futuro, se prestarmos atenção aos nossos ciclos e à voz que nos chama de volta a casa. E aí me lembrou muito da série, porque essa história fala sobre a consciência de quem se é, do próprio corpo, como a própria pele, não somente como um objeto, mas o sentimento e a consciência de quem ela é. Então, o nosso corpo faz parte dessa consciência de quem nós somos. Portanto, o que acontece na série é bastante... vai contra a nossa natureza mesmo, né? E faz a gente pensar, pelo menos me fez pensar. A Clarissa fala que ninguém consegue manter permanentemente uma conscientização aguçada, mas eu me vejo nessa posição de tentar manter uma consciência aguçada a maior parte do tempo, da necessidade de valorizar o meu próprio corpo e a construção de quem eu sou, a fim de que eu não faça concessões ou seja furtada, né? A minha própria vida seja furtada diariamente por o que quer que seja. E acho que para a mulher é uma reflexão importante, porque a mulher, historicamente, abre mão de suas próprias necessidades em nome da família, em nome do casamento, em nome dos filhos. É uma história recorrente. Mas por que, por exemplo, durante a minha vida aqui no Brasil, tendo crescido em Salvador, educação religiosa acontecia no meu colégio, mas educação emocional não era matéria nem assunto a ser discutido. Então, me parece que a questão não é deixar de discutir questões que exigem abstração, mas qual é o tempo, a dedicação que a gente dá para cada um desses assuntos e a quem interessa estar mais ou menos interessado em determinados assuntos. A quem interessa, na verdade, estar dedicado a compreender o que se passa de fato. Porque a maioria das conclusões são ideias que foram aceitas ao longo do tempo e que ganharam o selo de verdades quase absolutas, em alguns casos, por conta da dedicação de algumas pessoas para que isso ocorresse. Pessoas conscientes sobre as suas próprias existências passam por uma dedicação à educação emocional que não tem ocorrido. Imagine você ter que, tipo, gente de centenárias, né? Várias centenas de anos e com problemas emocionais perpetuados, sabe? É um acúmulo. Nossa, não tinha conseguido, não consigo nem imaginar o que é isso. Realmente é uma existência muito complexa e muito dura, né? Já pensou? Não sabe conviver com as pessoas. Centenas de anos batendo na porta pra poder dizer que tá com raiva, né? Na porta do quarto. Exatamente. Centenas de anos escrevendo na porta do quarto, ninguém me ama. Nossa, teria sim. Só ótimos terapeutas mesmo para lidar com isso. Vamos às referências? Massa. A série que eu quero recomendar é Altered Carbon, né? Mas um livro que eu gostaria de mencionar é o livro Homo Deus. Esse livro é de Yuval Harari, é um livro que está muito em voga hoje. E esse livro, ele fala sobre como o ser humano tem vencido seus 3 maiores rivais, né? Seu maior rival, que é a morte, que se manifesta através dos 3 maiores, digamos que, arautos, né, da morte, que é a fome, a peste e a guerra. E a maioria dos nossos problemas com a fome, a peste e a guerra, e a peste no sentido de doença, né? A maioria das coisas que acontecem nesses 3 sentidos tem a ver com problemas políticos, históricos, enfim. E aí é muito bom o livro, ele fala como a gente tem conseguido desafiar a morte de várias maneiras, como também isso vai exigir consciências que a gente nunca imaginou que precisaríamos ter, sabe? Tipo, a expectativa de vida nunca teve tão alta, então na história a gente não tem tantos precedentes para poder ter uma ideia do que fazer com essa terceira idade. Gente consciente, sabe? Temos anciãos conscientes na nossa sociedade, assim. Gente velha e gente bastante ativa. Então, recomendo esse livro.
É isso, por enquanto, eu acho que devo pensando em mais alguma coisa. Uhum. A minha recomendação, provavelmente eu vou conseguir. Você pode aí lançar qualquer tema. Continuarei recomendando este livro. Inclusive, eu brinquei outro dia com uma amiga minha que eu praticamente me apresento já recomendando o livro, né? Tipo, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Priscila. Você já leu Mulheres que Correm com os Lobos? É a minha frase. Preciso ganhar alguma coisa aí por esse mês, não é possível. Mas é isso, de fato, para mim tem tudo a ver com o assunto. É Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Para Clarissa Pinkola, ela é uma psicóloga junguiana que estudou muito para a construção do material desse livro. Né? E é um livro já tem um tempinho, mas que agora está bastante, tem ganhado repercussão e atenção, até pelas discussões atuais sobre a vida da mulher, né? Sobre a mulher no mundo. Então é um livro excelente. E é essa a minha recomendação. Matrix é uma boa. Matrix, pensar despertar da consciência interna, né? Matrix, vai ter o 4 agora, então é bom. Dá até... Vai ter o 4, eu nem sabia. Eu poderia facilmente indicar a leitura de Osho. Só que Osho é uma criatura muito controversa. Inclusive, eu sei que Jonatas tem as suas ressalvas sobre a figura de Osho. Mas Osho traz a sua perspectiva sobre consciência. E eu acho interessante a perspectiva de Osho sobre consciência. Existe um livro de Osho, de uma série dele, que eu só tenho dessa série, eu só tenho um cujo título é Criatividade. Mas, se eu não me engano, ele tem um livro especialmente sobre consciência. O título do livro é Consciência. Mas aí, Priscila, me veio uma pergunta agora. Você já assistiu o Clube da Luta? Não, já tô aí pra assistir o Clube da Luta há um tempo, né? Olha, se eu assistir, eu não me Vai. recordo, porque é um filme antigo, né? Vai minha recomendação aqui, Priscila. Tá certo. Clube da Luta é um filme que fala sobre um cara que ele tem problemas de dormir e ele faz várias terapias para poder tentar dormir e aí de repente ele começa a ficar meio agitado com a presença de uma pessoa que tem o mesmo comportamento dele. Ele faz várias terapias aleatórias. Ele fazia tipo assim, terapia contra alcoolismo, ele nem bebia. Terapia contra várias paradas. E aí de repente ele encontra uma pessoa fazendo a mesma coisa, ele começa a se sentir meio impostor e começa a não conseguir mais dormir de novo. Você agora causou o estímulo certo, que foi da identificação. Eu não consigo dormir, então vou assistir, porque vai que tem a solução no filme. Esse filme é muito bom. E aí ele vai e encontra um cara que eles usam como terapia brigar, sabe, lutar. E aí eles lutam e aí o cara consegue dormir. Só que aí começa a escalar. Essa luta particular vira um clube e esse clube começa a ter regra e esses clubes, essas regras, ou uma sociedade alternativa, sabe? Rapaz, então o Clube da Luta, na verdade, é um clube do sono. E daí eles conseguem dormir e viver melhor porque lutam. Mais ou menos. Mas Mas eu acho que você vai gostar. Eu acho que tem na Netflix. Procurar. Bom, Pri, foi maroto demais. Maroto, olha, você não tinha dito essa palavra aqui ainda. Foi maroto demais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Sim, yes. Beleza. Beijo. Beijo.